Olá, tudo bem? A gente vai falar de um trem que causa polêmica nos meios espirituais e religiosos de toda sorte. Tava conversando com a minha amiga Laia Dúlios. Se você não conhece o canal dela, por favor, vá lá. É um excelente canal para falar de filosofia, de gnose, espiritualidade hermética ocidental, interconectada com espiritualidade oriental. A gente tava comentando esses dias que, como buscadores, como pessoas que atravessam fenômenos espirituais, como pessoas que tiveram sempre em contato com grandes praticantes, a gente fica muito chocado com a ideia de que para a maior parte das religiões, e eu estou falando de todas, espiritismo, budismo, jainismo, sikhismo, hindu, muçulmanos, cristãos de todas as designações, para a maior parte das religiões, doenças mentais são ou problemas espirituais ou frescura. E claro, dentro das místicas isso não é assim, os religiosos sábios e coerentes não são assim, mas esse é um discurso pernicioso que ainda está muito em voga dentro dos ambientes espirituais e a gente precisa falar sobre saúde mental e a gente precisa desmistificar esse tabu. Essa camiseta podia ter sido temática pro vídeo da Esperança. Aliás, Isa e Matheus e todo mundo que tá aí, tudo bem? Teve uma pessoa atrevida, não sei se nesse canal ou no novo, e se você tá aqui, corre pra lá, falou assim: só eu que não suporto essa flautinha. Mais respeito, cara! Mais respeito com o meu bansuri. Você tá ficando louco? Milhões de anos. Milhões foi ótimo, né? Dinossauros tocando bansuri. Imagina o tiranossauro com aquele bracinho dele assim, ó. Enfim, o Littlefoot tocando bansuri com os avós pescoçudos dele ali, ó. Milhões de anos. E você vem chamar meu bansuri de flautinha. Ah, se não fosse dar muito trabalho pra nossa editora, eu faria questão de pegar todos os trechos de eu tocando meu bansuri e mandar pro vídeo dessa pessoa atrevida. Só de raiva eu vou te tocar a escala da Raga Durga. Na sua cara. Para vocês educados que esperaram até aqui, vamos falar de um assunto que, como eu falei na abertura, é muito pautado nesses meios espiritualistas e espiritualoides. Depois desse Deus nos acuda, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixa seu like, deixa seu comentário, segue a gente tá de mudança. Ideia do Douglas Flamino. Se você não gostou, vai lá reclamar com ele. Vai lá, reclama lá. Em vez de escrever Pocahontas no canal dele, fala assim: por que você mandou o Guilherme Romano fazer outro canal? Bom, gente, vamos lá. Eu tenho certeza que você, se nunca passou por depressão, ansiedade, pânico, etc e tal, pelo menos já teve alguém próximo que já passou por isso. E se você tem um pouco de empatia, você conseguiu perceber o tamanho da dor dessa pessoa atravessando isso. A bem da verdade é quem não passou por nenhum transtorno mental e não faz um trabalho de altruísmo e empatia, olha para aquilo com certa estranheza, porque a gente não foi muito treinado para lidar com a diferença, com o esquizo, com o estranho, com o alienígena. A normalidade nos poupa energia, a normalidade nos dá sensação de segurança, então quando alguém ao nosso redor age de um jeito que não é o normal, a gente se incomoda com isso. Treinar e enlarguecer as fronteiras da nossa sabedoria é aprender a olhar para a diferença, olhar para o outro, olhar para o estranho, com acolhimento e com respeito, sem rejeição. Então eu tenho certeza que você, se já teve contato com alguém com algum transtorno mental e teve alguma empatia, viu a dor dessa pessoa. E ainda que tenha sentido em algum momento com uma pessoa de depressão crônica e tal, isso aí deve ser frescura, essa pessoa se entrega, sei que ela tá doente, mas ela não luta, já deve ter ouvido de alguém, ou talvez você mesmo tenha dito, isso aí deve ser problema espiritual. Essa é uma resposta pobre e preguiçosa. Guilherme, você está recusando todas as experiências que você teve, o que você escreveu lá na Eterna Dança Cósmica, obsessores, visões... Eu mudei muito a minha visão em relação a tudo aquilo, em relação às visões, em relação aos fenômenos. Tá cansado de ouvir isso já, né? Não é? É. Eu acho que eu mudei, inclusive, assim, eu já tinha o posicionamento que eu tenho hoje quando o Matheus me conheceu. Mas ele foi vendo eu falar com muito mais contundência do quanto eu recuso ficar covardemente se escorando em explicação espiritual, muito mais ao longo dos anos, né? Sim. O que você diz sobre isso?
Quando eu te conheci já tava bem diferente dessa fase da Eterna Dança Cósmica. Contar uma fofoca. Mas eu vi uma parte dessa mudança também. Assim. Contar uma fofoca. Ele tem gente próxima a ele, ó, infiltrada no meu passado sombrio. Então ele sabe exatamente de onde eu vim e qual era o discurso e qual era o meu rolê. E aí ele escuta e fala assim, meu Deus, né? É sério, né? Tipo, é outro planeta, né? Nossa, que linguagem cifrada. Agora as pessoas vão falar de onde o Guilherme veio. Meu Deus, quem é a casa da Dona Marta? Cara, é só você olhar a entrevista da Dona Maria, tá tudo lá. Não tem como esconder nada. Enfim, eu aderi a esse discurso. Você sabia, Matheus? Quando eu era menor e eu tinha as minhas angústias que eu achava, e hoje ainda acho que eram parte espiritual e muito parte de transtorno mental, talvez, mas somado ao fato de que crescer é foda. E quando você cresce com algum tipo de neuroatipia, então tem gente que diz que eu sou, né, pelo diagnóstico eu sou TDAH, tem gente que diz, isso é superdotação, isso é TDAH. O fato é que eu sou esquisito. Você quer definir o Guilherme, ele é estranho. E viver como uma criança teimosa, inteligente e bocuda num mundo como o nosso é desafiador. Então, é engraçado porque eu lembro, quando eu tava na terceira série, tinha os jogos internos da PM e eu gostava de andar na escola, eu detestava esporte. Eu era um nerdinho típico, assim, gostava de ser briguento e tal, mas eu gostava de ler, eu gostava do meu espaço. As pessoas me veem como um cara mega extrovertido, mas não sabem que eu gosto de ficar no meu cantinho, né? Ele que trabalha comigo todo dia sabe disso. Eu gosto de me enfiar na biblioteca, não falar com ninguém. Não é que eu sou tímido, não é nada disso, eu só preciso do meu espaço, às vezes. A minha bateria social acaba, então eu preciso de quietude. E aí, eu já era assim. E eu pegava meus livros, nessa época eu tava lendo Kardec e Harry Potter ao mesmo tempo, né? E Senhor dos Anéis, e Angus, o Primeiro Guerreiro, e André Luiz. E eu saí pra andar pela escola, eu achava o máximo, eu sempre gostei de caminhar, fiz caminho de Santiago, na Índia eu ando que nem um maluco, eu gosto de caminhar. E eu tava andando pela escola, tinha essa sensação, né, de, nossa, não tem ninguém na escola, que legal, tô explorando esses ambientes. E aí me encontraram, ao invés de eu estar lá celebrando com todas as crianças, eu nunca gostei muito da coisa de ficar na massa, sabe, do bolo, sem pensar por quê. Todo mundo lá, e eu, que barulheira aqui, deixa eu sair daqui. E aí a psicóloga da escola me encontrou e falou, por que você tá sozinho? Eu falei, sei lá. Tô me sentindo um pouco entediado. Essa foi a palavra que eu usei. Eu tinha 9 anos. Cara, ela fez um fuá. Ligou pra minha mãe e disse, olha, uma criança dessa idade falar que tá sentindo tédio pode ser depressão. Pode nada, cara. Eu falava a palavra de velho. Cada vez que eu pego um perfil de algum espírita, que às vezes aparece no meu Instagram, esses dias vai aparecer um menino jovenzinho, todo saradinho, falando sobre o Chico Xavier. Eu falei, nossa. Eu tinha esse vocabulário como do Divaldo, que usa palavras eloquentes e antigas. Que ninguém... Nossa, eu nunca inventei o Divaldo aqui no canal, eu tô enlouquecendo! No entanto, Divaldo usa palavras como ênclise, próclise, mesóclise. E, pois que não lhe deste a inteligência para usá-la. Essas coisas. E eu vim de uma escola que falava assim, então eu sabia o que era tédio, eu não tava depressivo. Mas aquilo virou um inferno na minha vida, cara. Eu lembro foi porque foi prestes a sair para as férias de julho, final da Copa do Mundo, primeira eleição, todo aquele clima, né, pré-eleição e tal. E meus pais estavam putos comigo e minha avó também. Você chegou na escola, que eu tinha acabado de entrar, né? Eu entrei em janeiro e tal. Você acabou de entrar na escola, tá querendo se aparecer e tá falando que você é depressivo. Você tem religião pra essas coisas não acontecerem. Imagina essa frase pra uma criança de 9 anos. Coisa de louco. E não, eu não tô culpando nem meus pais, nem minha avó. Isso era o discurso demente da seita da qual a gente fazia parte. Você tá cuspindo o prato que você comeu. Eu tô fazendo uma crítica pra que a gente pense. Não tô dizendo que a culpa é, o centro espírita de onde eu vim. As religiões fazem isso. E tem uma coisa importante da gente considerar, que é o seguinte. Ok, por um lado, as patologias mentais e as suas nomenclaturas estão mudando a cada ano. Né? No começo do século XX, a gente tinha 4 patologias mentais genéricas, né? Ou você era neurótico, ou psicótico, ou maníaco, ou... Tinha uma outra lá que eu não lembro. E aí você colocava nesse guarda-chuva todas as coisas, né? Ou esquizofrênico. Hoje em dia, até esses termos, né, psicótico, neurótico, acho que foram caindo. Neurótico eu tenho certeza que caiu. E você tem
bipolar, você tem anorexia nervosa, que é outra coisa bem diferente da anorexia. Então, as pessoas olham para esse monte de nomenclaturas e dizem, isso aí muda toda hora. Sim, se chama ciência. E não cartografia astrológica da revistinha de horóscopo do Chitãozinho Chororó. Eles não tinham uma revistinha de horóscopo, mas aquelas revistinhas de horóscopo desse tamanho, não sei se vocês vão achar alguma foto daquelas revistinhas dos anos 80, 90, nem tava aqui nos anos 80. Nos anos 90 e 2000, tinha. Leonardo era uma meia revista de horóscopo, meia revista de fofoca. Então, doença mental não é isso, é uma ciência, cara. Vários tipos de pesquisadores, desde o começo da psicologia lá com William James e até antes disso, com os filósofos e os médicos, passando pelas descobertas da neurociência, o eletroencefalograma, a ressonância magnética, a gente está entendendo melhor o comportamento humano e as patologias e o funcionamento dos cérebros em meio a essas patologias. Sempre houve gente TDAH. Não é que agora, todo mundo é TDAH. Verdade. É uma resposta também preguiçosa de professores não habilitados para diagnosticar seus alunos, ou de pais para não diagnosticar seus filhos, ou não cuidar de seus filhos. A pessoa se comporta um pouco distraída em uma época que nos deixa distraídos e, era TDAH. É bom colocar esse selo. Mas quem é TDAH de verdade tem um funcionamento cerebral diferente. Eu posso dizer, eu sempre fui esquisito. E, assim, a ciência está sempre em progresso, a gente está sempre mudando, as medicações estão sempre mudando. As medicações que se usava... Gente, no começo do século XX, o Freud recomendava cocaína para as pessoas. Hoje em dia isso é absurdo. No entanto, foi dessa família de medicamentos que Ritalina, Sibutramina, esses outros inas que todo mundo condena e tal, foram desenvolvidos e tiveram seu uso por certo momento. A coisa toda você não tem nenhum problema de tomar sua dipirona, seu anti-inflamatório, seu antialérgico, cada vez que o seu corpo pede por isso. E se você pensar bem, a menos que você seja daquelas pessoas que realmente esperam o corpo se curar e tal, isso já é uma pré-condição viciada, se esse é seu preconceito com as medicações psiquiátricas. Por outro, se você não tem nenhum problema de entender que certos problemas pontuais ou crônicos precisam ser tratados, vez por outra, com medicação, é claro que a gente pode fazer tratamentos não medicamentosos. Dr. Léo Ávila, por exemplo, tem todo um trabalho sobre como tratar a dor crônica sem remédio e tal. Mas se você não tem problema de entender que para certas doenças, você tem que estar com verme, toma um vermífugo. Você está com uma bactéria, toma um antibiótico. Por que é que para uma patologia mental você não pode, naquele momento, para ter esse up, para ter essa força, se consultar com um profissional? Fica engraçado, inclusive, porque a galera que fala disso, a galera mais natureba, mais naturaloide, é a galera falando em prol de substâncias como por exemplo, o óleo da cannabis e outros canabidioides. Aí os cientistas que pesquisam isso vão dizer, mas é completamente diferente. É substância igual. Mas essa é natural, a outra é química. É substância. E não é uma panaceia. Algumas funcionam para um grupo de pessoas, outras não. Eu diria... para você procurar um profissional da saúde. Eu não gosto do meu psiquiatra. Troca! É só isso. Acha um profissional sério, com uma formação bem respaldada, com uma capacidade empática e de escuta que você note, e entenda que tratar, vez por outra, de um problema mental com remédio não te torna menos digno, menos humano, não te torna louco, não te torna... Tem que tirar esse estigma. Por que uma pessoa com resfriado pode tomar remédio e tá tudo bem? Uma pessoa com uma doença crônica recebe a compaixão e empatia das outras pessoas e toma seus remédios, sei lá, um diabético, por exemplo, um cardiopata? E por que uma pessoa depressiva, uma pessoa bipolar ou uma pessoa ansiosa não poderia se tratar, mesmo que fosse por um primeiro momento, com ajuda médica? Eu acho isso profundamente ignorante. E, de novo, dizer que isso é problema espiritual não é só uma covardia moral, não é só uma preguiça intelectual. Às vezes é falta de compaixão. É um desvio de caráter. Você olhar para alguém que está em sofrimento e ainda querer dizer para essa pessoa, tem um demônio aí com você, sabe? Se põe no lugar do outro, pelo amor de Deus. Você pode ter uma neuroatipia, né? Você tem TDAH e tal. Você pode ter depressão por N fatores. Nossa sociedade doente, a sua criação, os seus traumas. Pode ter deficiências minerais no seu cérebro que levem a estados deprimidos. Eu estava vendo, inclusive, que o ar pesado carregado de chumbo de determinados lugares gera depressão.
que a quantidade de determinadas substâncias que você come pode gerar depressão, porque elas podem ser extremamente alergênicas. Parênteses. O ar de Delhi deve ser isso aí, cara. Que é um ar que ele é sólido. Dá pra você pegar no ar e fazer um bolinho com ele, assim. Então você pode estar deprimido por N razões. Você pode estar num momento de tristeza, de melancolia, porque o dia foi ruim. Você pode só estar cansado. Você pode só estar entediado com a vida. Você pode estar só esgotado ou indignado. É parte, inclusive, do processo de crescer, se revoltar, se indignar, não aceitar. Essa indigestão da tristeza nos faz nos tornar lúcidos. Pouca gente sabe, mas em 2019 eu estava passando por uma crise violentíssima. A pior crise de assídia que eu já vi, que eu já passei, foi realmente a noite escura do sentido, sabe? Como São João da Cruz escreve na Noite Escura da Alma. Foi enlouquecedor, e quando eu fui perguntar pro meu mestre o que eu fazia, ele falou: tudo que eu te peço é que espere mais 6 meses nesse estado. Eu não tô aguentando mais um dia, cara. Eu tava nesse estado, as pessoas não sabiam, eu continuava gravando vídeos, e eu gravei esse vídeo aqui, e nele eu falava de uma experiência que estava acontecendo naquele momento, da implacável lucidez que é acompanhada desses momentos de tristeza. Não estou dizendo que eles são bons, mas eu estou dizendo que se você tem os amigos certos, o apoio certo e a orientação certa, eles podem ser instrumentos muito, muito poderosos para você entender de onde vêm seus abusos, do que é que você não quer, do que é que você está fugindo, por que é que você se sente mal em determinadas circunstâncias. Quando você não olha para os seus abismos e para suas sombras, elas te possuem. Eu não estou descartando que a experiência religiosa seja em algum grau verdade. Eu não estou dizendo que não haja influência dita invisível, possível, para esses casos de sofrimento mental. Os yogis vão dizer que há razões kármicas para isso. Ah, Guilherme, eu não acredito nisso. Bom, você pode considerar que isso era o jeito de um místico chamar predisposição genética. Né? O karma da minha família que me deixa assim. O mau karma da minha família. Ou a minha história de vida. É o meu karma, é o fluxo das minhas ações. Você pode atribuir causas invisíveis para isso. É claro que as tradições antigas davam remédios místicos para todo tipo de doença. Você tem no Atharva Veda orações e mantras para fazer dente crescer na boca do neném e diminuir a febre, para ajudar a mulher no parto. São problemas hoje resolvidos na medicina, mas naquela época era o que tinha. Só que a gente transpõe esse discurso para os dias de hoje, porque Jesus curava as pessoas possuídas por demônios. Olha, ele descrevendo os estados de depressão, de possessão da Maria Madalena, parece com depressão profunda. Parece, mas você está vendo um texto de 2000 anos, cujas traduções são muitas, e que você não tem ali material, exceto as suas sensações e fé pessoal, para dizer o que é e o que não é, qual foi o fato que rolou ali. Tudo isso que eu estou querendo te dizer é o seguinte: a gente tem que parar com essa loucura de achar que problema mental e problema espiritual ou são excludentes ou são a mesma coisa. Como assim, Gui? Bom, se eles são excludentes, então, ou eu tenho problema espiritual ou eu tenho problema mental. Se eu não acredito em problema mental, ou tudo é espiritual ou tudo é frescura. Aí você solapa as chances de tratamento e de melhora das pessoas porque você simplesmente as conformou à sua caixinha de visão de mundo. Ou se tudo é a mesma coisa, tudo tem um tratamento só. E aí todos os estudos, inclusive dos mestres e religiosos acerca tanto dos fenômenos como dos fenômenos espirituais, como dos fenômenos da mente e como administrá-los, tudo isso vai pro beleléu. Eu lembro que em 2019, quando eu fiz esse vídeo e tal, atravessei esse oceano de amargura, eu fui conversar com um amigo que passava pelas experiências espirituais bem parecidas com a minha, todo esse lance, sensibilidade e tal. E eu falei com ele, porque ele também tinha tido uma crise existencial, eu falei assim: você nunca considerou que essa crise sua, assim como a que eu tô vivendo, pudesse ser depressão? E ele foi muito rápido em me dizer não. E até hoje isso me espanta, porque baseado no que você diz não com tanta, sabe, com tanta peremptoriedade, é a sua fé. Mas assim, a gente tem que observar outras visões de mundo para além daquelas que a gente gosta de acreditar. A gente adere a pontos de vista porque eles nos são confortáveis, ainda que sejam pontos de vista desastrosos, do tipo: não vou tomar remédio para doença mental porque isso tudo vicia, e isso tudo é conspiração das indústrias farmacêuticas.
e eles querem me deixar dependente químico das coisas, diz o cara que toma café todo dia e gosta de fumar um baseadinho todo final de semana porque diz que relaxa. Meu filho, e que come chocolate também, sempre, porque afinal de contas o chocolate me faz ter bem-estar. Você já tá viciado num monte de coisa. Se você come açúcar e farinha branca, seu corpinho já adorou comer glúten, seu corpinho já adorou açúcar. Eu não tô fazendo essa perseguição maluca que as pessoas fazem, né? Demonização da farinha branca. Eu tô dizendo, a gente gosta das substâncias que entram em contato conosco, é claro. Mas o tratamento psiquiátrico tem seu lugar de ser. Seria muito irresponsável da minha parte, enquanto mestre em ciências da saúde, dizer, não, toda forma de transtorno mental é doença espiritual. Eu nem acredito nisso, mas assim, em primeiro lugar, eu acho que transtorno mental pode ser acompanhado de uma via tríplice. O trabalho com um psiquiatra, se você precisa, um trabalho com um terapeuta, de preferência um terapeuta cético, isso te ajudaria muito, ter um cara que não partilhasse das suas crenças espirituais para que tudo não fosse enviesado para esse lado, né? Então, o meu terapeuta, ele é psicólogo mesmo, mas ele também é reikiano, tarólogo, joga búzios, usa cristal. Eu não tenho nada contra essas práticas, o problema é separar as coisas em suas devidas caixinhas. E aí você colocar também o tratamento espiritual como um outro componente. No meu caso, o que me ajudou desde sempre, desde a minha primeira crise e até me tornar um sadhaka com um pouquinho mais de experiência e aí caminhar para ser o praticante que eu tenho sido, e que não é assim, meu Deus, mas né, que eu sou um praticante com alguma dignidade, foi a meditação. Então, para mim, funcionou a meditação. Mas daí eu vou dizer, toda depressão, pânico, ansiedade trata com meditação? De jeito nenhum. Às vezes, para sair de um estado tumultuado, você precisa de medicação. Porque seu cérebro, de novo, às vezes as causas fundamentais de um estado de baixa potência pode ser deficiência mineral, pode ser uma deficiência vitamínica, pode ser um monte de coisa. Pode ser algo muito físico, muito técnico, e você está atribuindo a um fantasma dos natais passados, a um obsessor de outras vidas. E aí a coisa pode degringolar para uma coisa... A coisa pode degringolar, eu não queria usar essa palavra, mas para um delírio esquizoide, para um delírio esquizofrênico. Eu atendia nos tempos do NELNA, né, do Núcleo de Estudos Luz da Nova Alvorada, a gente tinha tratamento espiritual e tal. Eu atendia um rapaz, e eu falava para ele, para o psiquiatra e para o psicólogo, mas ele entrou numas porque ele ouviu num centro espírita que ele sofria de depressão. Veja, ele tinha um histórico horrível, a mãe morreu muito cedo e tal. Então, assim, é claro que ele era traumatizado. E ele sofria de depressão, disseram no centro, por causa de um inimigo de vidas passadas. E que talvez, aí ele ouviu um outro fragmento, às vezes os nossos inimigos espirituais encarnam como os nossos filhos. Esse menino tinha muito tempo livre e muito dinheiro e pouca sabedoria, e ele entrou numas de querer arrumar uma menina para engravidar, para poder enfiar o obsessor dele dentro da menina, e afinal de contas aí ele ia ter um filho e ia se livrar do problema. Olha o nível da loucura, olha como é criminoso o jeito como esses discursos chegam nas cabeças das pessoas. E assim, com toda a compaixão do mundo, não importa no que você acredite, se a fonte da sua tristeza, angústia, ansiedade, depressão, pânico, whatever, seja espiritual, seja física, se você não tiver afim de se sacudir, se levantar, não há força do universo, nem remédio, nem psiquiatra, nem psicólogo, nem guru, nem sadhana, nem santo, nem Jesus, nem ninguém que vai te fazer sair daí. Se você quer sair, presta atenção, porque tem um monte de mão estendida para você. A vida vale pra caramba a pena. E a vida vale pra caramba a pena porque você está aqui. A sua vida é importante para nós todos. Pelo menos para mim, eu digo com todo o carinho do mundo que a sua vida importa. Mas para você sair dos sufocos e desses estados de desespero e de angústia, é necessário querer, é necessário executar um trabalho, um refinado trabalho de amadurecimento. Para isso, existem os caminhos. Aqui no Instituto, por exemplo, você pode passar nos atendimentos comigo, tanto como na parte terapêutica, né? Minha formação no CBI, todo o background já com os atendimentos que eu fazia junto com a sadhana. E eu vou também te direcionar para o que eu achar que seja saudável que você faça. Mas procure ajuda. Vem meditar com a gente aos domingos, faz nosso curso. Se não quiser, procure ajuda de alguém, presta atenção. Agora, não diga que o seu problema tem uma causa única e exclusivamente espiritual.
porque isso é de novo uma resposta preguiçosa que pressupõe que uma força invisível, e que, portanto, ninguém pode provar se tal ou não tá, é a responsável total e final de todas as suas tragédias. É um jeito bem covarde de ficar mansinho, quietinho no mesmo lugar sem se mexer, você não acha? Se mexe daí. Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa Sangha Online, esse nosso trabalho, essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas, cresça e essa mensagem se espalhe, transformando mais vidas. Dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!